Os caras tentaram cortina de fumaça, choro de jornalista lulista, 10 minutos de Fantástico e mesmo assim não conseguiram. Por mais que eles tentem, uma pauta se impõe. E essa pauta é econômica. O Brasil quebrou e não vai ter aumento de imposto que vai tirar a gente desse buraco que o Taxade, com a bênção do Dilma, nos enfiou. Uma solução levantada até o momento é colocar uma lupa nas pensões das filhas dos militares. E aí, nesse momento, eu lembrei de um vídeo recente. Conversa entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. O Globo, Bela Megalhos. Frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. Agenda do Poder. Comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news. Pede para botar... É fake news. Pede para botar no inquérito para Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Comandante do Exército consultou Moraes antes de escolher general citar no caso Marelli. Fake news, presidente. Peço encaminhar o inquérito das fake news, que o general do Exército proteja a sua corporação e peça ao ministro Alexandre de Moraes que tome providências. Ou então, o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. O Exército tem medo, pelo que se vê nas notícias. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército, como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador. Porque a Constituição, até onde eu sei, diz, apesar de eu ter toda a oposição ao Lula, que a autoridade suprema é do presidente da República, mas está aqui. E os fatos descrevem, caro comandante. Os fatos descrevem. Eu não vi nada das Forças Armadas, de fato, dizendo que é irregular e ilegal. Cid está preso. Como resposta, Dilma quer começar o corte pelas Forças Armadas. E dentre tantas coisas que eu poderia falar, eu escolhi apenas uma para não ser presa. Engole o choro e faz o L. E aí, meus amigos, bom não? Então, galera, eu quis trazer esse vídeo logo na segunda cedo, porque nesse domingo, o Globo, que é da Rede Globo, Rede Lully, fez uma matéria indo atrás do gabinete do ódio real, aquele não imaginário. Fiquei surpresa, já que ao longo de toda a semana os caras estavam literalmente igual o sujeito que peidou no elevador e fingiu que não era dele. Vou trazer esse movimento sensual para vocês ficarem menos tristes, porque foi bem legal ler essa matéria. Então, por que não colocar um sorriso na sua cara, né? Mas falando do buraco econômico que a gente se meteu, a Suprema Corte parece não estar muito preocupada com gastos, já que... Não, calma, Ministério da Verdade, eu não vou falar das lagostas. Eu vou falar de monitoramento, incluindo geolocalização de usuários. Pode ser? Pois é isso mesmo aí que você ouviu, tá? Porque ou é verdade ou a Veja tá mentindo. E a Veja é certificada pelo Ministério da Verdade, portanto ela não mente nunca. Ah, e o Dilma nos colocou novamente numa situação de vexame mundial. E é nesse momento que, lembrando o podcast da Natuza Neri, eu venho lhes dizer que Estados Unidos da América, vocês foram Juninho, você piscou e o Dilma te tapeou, miserável. E se você não entendeu nada, relaxa, deixa eu te atualizar. Bora lá? Vou começar mostrando como a mídia é infame em um push. Ou melhor, em dois. Estadão. Franceses saem às ruas para protestar contra avanço da extrema-direita. Manifestações ocorrem em meio à instabilidade política causada pela dissolução do parlamento da França. Mas vem cá, teve eleição esses dias e o atropelo da direita foi tão grande que o Macron chamou novas eleições. Então, o que o Estadão quis dizer com isso? Eu vou deixar o Flávio Gordon responder. Abre aspas. Ora, se foram os franceses que saíram às ruas contra o avanço da extrema-direita, quem foi que votou nessa extrema-direita? Não foram os franceses? Terão sido albaneses, brasileiros, siberianos ou quem sabe marcianos? O que o Estadão quer dizer então seria algo como: franceses saem às ruas para protestar contra a extrema-direita eleita por marcianos? É isso? O cerne do protesto é um embate entre franceses, que rejeitam a extrema-direita, e não franceses que nela votam? De todos os vexames até hoje, o Estadão fará mais esse, de decretar a francitude com base na posição no espectro político ideológico? Fecha aspas.
Aqui é só uma questão de lógica mesmo. Se o povo francês saiu às ruas contra a maioria de direita eleita, quem foi que votou nos caras? Isso fez meu cérebro traçar um paralelo com aquele negócio do mexeu com uma, mexeu com todas. A não ser que a mulher seja de direita, aí o movimento não liga. Vai ver que elas nem são mulher, né? Os franceses legítimos seriam os que lutam contra a direita, então o que seria o resto? E o mais legal é que essa galera que chama a gente de fasciste. Mas isso aí era só pra mostrar como que os caras agem. Bom, o Brasil está numa crise financeira profunda, por mais que a rede Lula diga que não está. O mundo tá subindo e a gente caindo. E não, a fonte não são as vozes da minha cabeça, a fonte são dados. Bolsa Brasileira e Real estão entre os piores desempenhos do mundo em 2024. Com crescentes incertezas sobre política fiscal, Brasil reverte recorde do Ibovespa e otimismo no câmbio. E 2 trechos dessa matéria dizem tudo o que vai acontecer. Abre aspas. Dilma afirmou que o ajuste fiscal se dará através do aumento de arrecadação, sem mencionar corte de gastos. Fecha aspas. Ou seja, o Dilma não vai cortar as diárias de 71 mil em Genebra. Ele acha que o Brasil vai chegar ao ajuste fiscal aumentando a arrecadação. E para o governo aumentar a arrecadação, o taxado vai ter que te taxar ainda mais. Galera, onde que você acha que cabe mais imposto? Toda semana todo mundo fica agitado para saber como o governo vai pegar uma parcela do seu dinheiro hoje. Bolsonaro conseguiu aumentar a arrecadação através do corte de impostos, o que é meio óbvio, né? Se você diminui o preço de um produto, a galera compra mais. Você perde o valor alto na unidade e ganha na quantidade. Mas isso era uma coisa que só o Bolsonaro fez por você. Só que o final da matéria joga leite azedo no vinho importado da socialista Miriam Leitão, já que retira da pauta a desculpa de que o mercado internacional está jogando o Brasil para baixo. Abre aspas. Com o crescente pessimismo sobre o cenário fiscal do Brasil, a avaliação é que mesmo que o FID comece a cortar juros nos Estados Unidos, o país deve continuar sendo penalizado pelos ruídos internos. Fecha aspas. Taxade, os seus ruídos estão bem barulhentos. Lembrando que Taxade, o ministro da Economia, de livre e espontânea vontade, disse isso aqui. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. Então eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. Esse é nosso ministro ao qual confiamos nossos dinheiros. Que saudade do Paulo Guedes. Mas mesmo que o Dilma fale que não vai cortar gastos, Simone Steppi, uma ex-senadora que virou ministra do Dilma após ajudar o impeachment da Dilma e só aparece de vez em quando porque ela sabe o que está acontecendo e ter a sua imagem vinculada ao desastre pega muito mal. Mas enfim, Simone Steppi apareceu e tem o plano de mexer na aposentadoria das filhas dos militares. Inclusive pediu pra galera levantar qual o tamanho do rombo que essas pensões causam pra ver se dá pra cortar e levantar uma grana pra continuar bancando diárias do déspota e hotéis de luxo. Mas os militares não gostaram. Forças Armadas preparam reação política à ofensiva de governo sobre Previdência Militar. Ministra do Planejamento, a dona Steppi, afirmou que revisão do sistema de proteção social da categoria pode entrar no corte de gastos pretendido pelo governo Dilma. Reação política. Eu não entendi. As Forças Armadas vão pedir aos políticos do PT e do PSOL para que o Dilma não mexa em suas previdências? Porque eu não acho que eles vão pedir a oposição depois de tudo que aconteceu e que gera coisas pesadas e absurdas até hoje. Tipo isso aqui. Governo do Distrito Federal confirma denúncia de agressão contra preso do 8 de janeiro. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária afirma que instaurou procedimento administrativo para investigar o caso. Para que você entenda o que está acontecendo, eu vou trazer o comentário do jurista André Marsiglia. Abre aspas para ele. Quando se suspeitou de fugas, o ministro Moraes determinou a prisão de réus soltos. Com suspeita de agressões, conduta coerente seria torná-los à prisão domiciliar ou realocá-los em prisão segura. Presos estão sob custódia do Estado que, se for omisso, pode ser responsabilizado. Fecha aspas. Felipe Martins está preso até hoje. Galera, até hoje. A mulher que escreveu de batom na estátua em frente ao STF está presa há 14 meses
sem denúncia. E aí, sei porquê, já que obviamente não existe nenhuma relação entre os casos, mas eu lembrei desse vídeo aqui, super do nada. As pessoas só eram soltas no Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. É disso que se trata. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Sem dúvida nenhuma, se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas. Isto é uma vergonha. É um pau de arara do século XXI. Menino, agora ferrou. Família deu ruim pra mim. Eu esqueci que esses temas agora serão um problema e sabe-se lá a extensão desse problema. Porque, por mais que o Brasil esteja numa crise econômica, a Suprema Corte do Brasil vai gastar R$350 mil para monitorar redes sociais e rastrear usuários. Corte quer analisar diárias de conteúdo, de postagens na internet e até identificação de usuários com base em georreferenciamento. E sobre isso eu vou chamar de novo o jurista André Marsiglia para explicar o que está acontecendo. Presta muita atenção. STF abre licitação para monitorar conteúdos que mencionem a corte. Segundo a matéria, o monitoramento não será apenas de desinformação e poderá ser compartilhado com a Polícia Federal. Não vejo motivação legal ou interesse público algum a justificar esse ato e esse gasto. O próprio Judiciário já impugnou atos semelhantes do Executivo quando se valeu da estrutura pública para confeccionar relatórios e dossiês. Não existe legalidade na vigilância do exercício do direito constitucional de manifestação sobre o Supremo. O cidadão tem o direito de fiscalizar e vigiar o que fazem seus governantes, não o contrário. Se o ato não for revogado pelo próprio STF, através da súmula 473, torna-se impugnável por medida judicial contra a autoridade que a tomou. Algo que, desejavelmente, o parlamento deveria empreender. Fecha aspas. Mas sorria, o grande irmão quer monitorar você. E aí eu tô com dúvidas sobre o que é que vai rolar. Falar mal do Supremo vai dar cana? Porque já é considerado um ataque à democracia e às instituições democráticas. E a localização do usuário? Para que serve? Para a PF prender? É para o Supremo localizar o sujeito e acontecer o que exatamente? É sério, eu fiquei em dúvida. Alguém pode me dizer para que essas informações serão levantadas? Gente, o fato de eu usar um vídeo de ministro da Suprema Corte e mostrar essa matéria para vocês já me coloca no radar a ser apreciado em um relatório? Quem é que vai me julgar pelo que eu digo? O que é que vai acontecer comigo ou com você? Ó os cabelinhos arrepiando. Só não tá mais arrepiado porque nós sabemos que tudo isso, inclusive anular todos os processos do Marcelo Odebrecht, é para salvar a democracia. Ai, isso acalma meu coração. Portanto, ufa! Mas o que mais me acalmou e deixou o coração quentinho foi a matéria do O Globo. Sim, Rede Lully, que dizia o seguinte: batalha virtual. Apoiadores de Dilma, influenciadores de esquerda, repetem bolsonaristas e propagam fake news. Repetem bolsonarismo é ótima, né? Porque eles nunca dizem o que nós falamos que é fake news. É só genérico, né? Tipo, pra fazer o rótulo pegar, pra fazer o barro rolar. Eu mesma fui parar no inquérito das fake news porque eu seguia outras pessoas ideologicamente alinhadas no Twitter. Aqui, ó, da matéria do Estadão, dizendo que essas fotos e setinhas mostram a nossa organização criminosa. É sério. E enquanto eles têm que fazer organograma com setinhas sobre a gente, a esquerda monta um banner todo junto anunciando a sua empreitada virtual, a militância raiz, ou seja, organizada. E é tão organizada que eles têm site, grupos e tudo mais. E o mais legal é que eles podem fazer isso que não são considerados uma milícia digital, mesmo com posts mostrando a sua organização. Como esse aqui, de um membro do grupo. Abre aspas. Muito importante, a nossa militância raiz conseguiu derrubar a mídia tradicional e os bolsonaristas nas redes sociais. O cientista de dados Pedro Bruzzi acabou de divulgar o levantamento do alcance do Twitter e 61% das menções são favoráveis à fala de Lula envolvendo gás e o Holocausto. Parabéns à militância. Nem a aliança Globo-Bolsonarismo consegue nos parar.
Fecha aspas. Tá, você quer outra confissão? Temos vídeo muito superior a uma tese com organograma com setinhas. Presta atenção. Eu percebi, e o pessoal da CUT também percebeu, a CUT começou a criar as brigadas digitais e vários grupos. Eu, no Plantão Brasil, a gente criou vários grupos também. Quem quiser depois, entra em... Sem merchan pro cara, né? É um endereço que eu criei, mas pode ser criado qualquer endereço. Eu fiz um sistema e eu vou falar, qualquer programador faz um sistema assim em 5 minutos, 10 minutos, 15. Que é um sistema que funciona o seguinte, eu cadastro o link dos grupos. Nesses grupos apenas os administradores podem falar. Quem não é administrador não pode falar. Então muita gente entra, quer falar, acaba saindo, mas a maioria, 80, 90% fica no grupo, porque a pessoa entra lá para receber o conteúdo. É o que acontece. Eu não crio um grupo ou dois, eu criei mais de 100 grupos. É o que acontece, quando a pessoa entra em Zap Fora Bolsonaro, ela cai num grupo aleatório. Inclusive, se você entrar 2 vezes nesse endereço, a chance de você cair em 2 grupos diferentes é de 90%. Se você entrar 100 vezes, você vai cair provavelmente em vários grupos diferentes. Cada vez que você entrar, você vai cair num grupo diferente. Fica um carrossel, os grupos girando e as pessoas vão entrando em grupos aleatórios. E o que acontece? Aí, eu distribuo o conteúdo ali e as pessoas consomem, porque não tem aquela poluição de grupos. Fazendo dessa maneira, você consegue fazer a mensagem chegar. O problema é o seguinte, com 100 grupos, 200 grupos, dá. E com 1.000, 2.000, 3.000, aí precisa de pessoal. É por isso que a CUT tem as brigadas digitais, tem pessoal. 1.000, 2.000, 3.000 grupos. Aí precisa de pessoal e é quando entra as brigadas digitais da CUT. CUT, sindicato. Imagina se alguém do lado de cá confessando tal coisa. E esse cara aí tem um mandado de prisão no Brasil em aberto. Logo, ele é um foragido. E o mais interessante foi ver a Glaze comentando fake news pra tentar salvar o cara. E aí ela mesma se desmentiu logo na sequência. Ela postou um negócio dizendo que era fake news que o Thiago tivesse um mandato de prisão em aberto, só que ela finalizou o post dizendo que se ele pagar 3 pensões, o mandato de prisão é retirado. Aí eu fiquei tipo, ué... Mas fake news para essa galera não é necessariamente um problema, porque eles sabem exatamente o que acontece. Só que eles escolhem passar pano porque é fake news do bem. Se liga, eu acho que o drama dele é super essencial para cativar as pessoas. Não se comove sem um draminha ou sem um teatro. Mas tem outro que diz, ele produz um conteúdo sensacionalista de linha de frente. Nós sabemos que não é verdade. Na real, todos sabem que não é verdade, mas incomoda muito o lado de lá. E por isso é importante. Mas tem mais um. Admiro o trabalho que ele faz sujando as mãos. Pois é. O cara é quase um herói. E por último, o cara diz, talvez não estejamos prontos para entender o método. Pois é, entender o método de fake news? Admirá-lo por sujar as mãos espalhando mentiras? Achar bom que isso atrapalha o outro lado? Ô Alexandre, onde é que você tá, meu caro ministro? Por que isso aqui não vira inquérito? Por quê? Isso aí já não é mais um problema? A matéria cita, além de Thiago Fugiste, porque ele é um fugitivo da justiça com mandato em aberto, seu Rony Telles, ao qual a matéria diz o seguinte, abre aspas. Rony, por sua vez, publicou em abril trecho de um comício de Bolsonaro com uma legenda sobre admissão da competência de Lula. O ex-presidente, contudo, não se refere ao petista. Procurado, ele afirmou que no X costuma fazer piada e reconheceu que a informação estava incorreta. A publicação foi excluída após o contato do Globo. Fecha aspas. Brincadeirinha do bem. Outro citado, Adalberto Fogaça, e sobre ele a matéria disse o seguinte, abre aspas de novo. Após a passagem da cantora Madonna pelo Brasil, Fogaça publicou vídeo afirmando que a cantora respondeu ao pastor Silas Malafaia, que é aliado do Bolsonaro. E a suposta resposta, na verdade, teria sido uma doação de 10 milhões para o Rio Grande do Sul, o que também foi desmentido por agências de checagem. Fecha aspas. Só que o mais legal é a Glaze defendendo de novo o Thiago Fugiste, dizendo o seguinte, abre aspas. Glaze disse ainda não considerar que Thiago Fugiste dissemine fake news. Ele se contrapõe às mentiras da extrema-direita, que se vale desse recurso como arma por meio de seus influenciadores, alegou a presidente do PT por meio de sua assessoria de imprensa.
Fecha aspas. Ou seja, ele só tá defendendo a democracia. O secretário de comunicação do PT, Gilmar Tato, negou que o partido faça a organização dos influenciadores e que não concorda com essa galera que espalha fake news, que essa não seria a orientação. Já Paulo Pimenta foi até o seu Twitter dizer, e presta atenção nisso aqui porque na sequência tem surpresinha, abre aspas. Não existe nem nunca existiu gabinete nenhum envolvendo o governo e comunicadores de esquerda para fazer luta política ou algo parecido. É uma tentativa irresponsável de igualar o esquema criminoso de produção industrial de mentiras e desinformação com opiniões de ativistas digitais progressistas. Nunca existiu, repito, nada semelhante ao gabinete do ódio que se utilizou de recursos públicos e com a máquina do Estado para investigar e atacar adversários. Fecha aspas. Mas agora eu vou trazer aqui uma matéria de janeiro de 2023, onde o próprio Paulo Pimenta vai desmentir o Paulo Pimenta. Seconde Dilma quer criar gabinete do amor no Palácio do Planalto. Contratação de influencers que alavancaram a candidatura de Dilma nas redes sociais é estudada por Paulo Pimenta na Secretaria de Comunicação. Olha só que coincidência! O plano era esse desde janeiro do ano passado. O gabinete do ódio lulista estourou na mídia. Mas nunca aconteceu. Confia! Ele tá falando. A matéria ainda disse o seguinte, abre aspas, não está claro em qual área da SECOM os influenciadores trabalhariam e quais seriam suas funções efetivas no governo federal. O certo é que os contratados forneceriam expertise ao Planalto para demarcar a presença de Lula nas redes sociais. Fecha aspas para esse plano, ó. Maravilhoso. Vocês lembram que na primeira matéria do Estadão se falava das reuniões de pauta às 8 da manhã? Pois é, esse era o plano desde janeiro de 2023. Só que esse negócio aí de agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles disseram. Resta saber o que Alexandre fará, já que nós sabemos o quanto ele odeia fake news e o gabinete do ódio. Droga! Mais uma citação no relatório que vai para a Suprema Corte. Paga por nós. Se eu fizer coraçãozinho alivia, com todo respeito, viu, Magnânimo? Ó, com todo respeito. Para encerrar, Dilma nos torna párias internacionais mais uma vez quando se recusa a comparecer ao evento de cúpula pela paz na Ucrânia. E ele não foi porque a Rússia não estava lá, então ele disse que não ia adiantar nada. 84 países assinaram a declaração de paz, reafirmando a soberania do território da Ucrânia. Mas como eu disse, o Dilma não só não assinou, como sequer compareceu ao evento. Lembrando que na sexta-feira, o Dilma disse que se o conflito entre Ucrânia, a invadida, e Rússia, a invasora, ainda não acabou, deve ser porque o Zelensky e o Putin estão gostando da guerra. Que doideira. Em resposta, Zelensky disse que o Brasil e a China só serão ouvidos quando adotarem princípios de nações civilizadas. E você sabe por que ele disse isso? Disse porque hoje o Brasil está sentado no colo da Rússia e da China. Fim. E o Brasil é tão fã da China que o POCMA lá do IBGE, que emite todos os números que nós devemos acreditar, já mostrou publicamente admiração pelo método de divulgação de dados chinês. E de fato, depois que o POCMA assumiu, os números dizem que o Brasil é quase uma Suíça. O problema é nosso. E aquela sensação de que as coisas estão indo muito mal, sabe? Mas é só uma sensação. Só que aí eu lembrei da Natuza e do podcast que ela fez, onde ela contou que a galera das terras de Tio Sam resolveram dar uma intrometida aqui no Brasil no período eleitoral de 2022, porque eles tinham medo do Bolsonaro dar um golpe, e isso acontecendo com as sanções dos Estados Unidos, o Brasil cair no colo da China. Gênios ele, porque... onde é que o Brasil tá agora? Mas se você fez o L e se arrependeu por se sentir enganado, relaxa. O Dilma deu um passa-moleque nos Estados Unidos da América. Que isso te sirva de consolo. Sorte que o Dilma tem o seu próprio gabinete do ódio e uma milícia digital para convencer as pessoas que tá tudo bem. É tudo culpa do Bolsonaro. E para salvar a democracia, é claro. Chegamos ao final do vídeo e eu vou te convidar mais uma vez a financiar o meu trabalho, que paga os advogados e que, ao que tudo indica, devem trabalhar mais esse ano. Então eu te chamo para entrar para a família Te Atualizei ao assinar o teatualizei.app, onde com 10 bonouros por mês você me ajuda nisso tudo e em troca eu te ofereço um conteúdo exclusivo. E sim,
Eu gosto de chamar de troca. E nesse mês dos namorados, a assinatura anual tem desconto de 2 meses. Portanto, se você quiser e puder, é claro, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Para o gabinete do ódio raiz, vai ter inquérito ou uma cegueira proposital para salvar a democracia? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!